Bem-vindo ao meu canal, mais um vídeo para a gente analisar as questões que envolvem a leitura da Bíblia, como tem sido o tema, o objeto de análise desse canal. E o que eu digo sempre, se essa é a sua praia, se inscreva no meu canal, para que possamos continuar essa jornada envolvendo a importante tarefa de formar leitores da Bíblia. Como se lê a Bíblia? Essa é a questão. E nesse vídeo eu quero tratar uma relação muito perigosa, a relação da hermenêutica com a idolatria. Essa, de fato, é uma questão muito séria, seríssima, para se pensar hoje, porque, além dela ser séria, ela também é uma realidade no meio de muitas instituições evangélicas, e eu vou explicar por quê, baseado, pelo menos, na ideia do Kevin Van Hooser e no Tisselton também, Anthony Tisselton, é um outro cara também fantástico, trabalhando essa tese, a relação da hermenêutica com a idolatria. A gente pode começar pensando o seguinte: nós temos uma crença de que há algo no texto, uma presença, que não foi criada pelo leitor. Vamos entender isso. Então, quando eu leio a Bíblia, de fato, eu estou crendo, faz parte do meu credo, de que algo no texto, na verdade, há uma presença no texto que não foi criada no momento da leitura. Então, esse ponto é fundamental da gente entender. Essa ideia da metafísica da presença, dessa ideia da metafísica do significado, existe uma presença que não foi construída pelo leitor. E nós que somos teístas, nós lidamos com a Bíblia assim. Diferentemente do chamado ateísmo literário, que acaba compreendendo que tudo que vem a respeito de Deus é advindo da linguagem e não precede a linguagem. E eu vou explicar isso aqui de forma um pouquinho mais clara. Mas antes de eu continuar, eu preciso fazer uma profunda crítica às discussões da Bíblia no Brasil, que são muito datadas e ultrapassadas. E são sambas de uma nota só. Os caras ficam discutindo, tem livre-arbítrio ou não tem livre-arbítrio? O homem vai ficar dormindo depois que morre ou não? Afinal de contas, Lucas 23, 43, hoje, futuro, ou naquele momento ele foi para o paraíso. Aí eles estão discutindo sempre a mesma chatice, sempre a mesma coisa, não produz nada. A grande questão para nós é por quê? Por quê? A minha tese é essa, mas por que que ela é assim? Qual é o fundamento que torna essa tese plausível para se entender esse texto? Nós precisamos estar preocupados com o método, com a forma como nós vamos lidar com o texto. Em vez de ficar discutindo isso, as pessoas deveriam estar discutindo como se lê o texto, essa questão aqui da hermenêutica com a idolatria. Essas discussões são muito mais importantes, principalmente em entrada no mundo pós-moderno. Um mundo em que, de fato, a interpretação bíblica recebeu um golpe fortíssimo de autores como esse aqui, como Derrida, aqui na gramatologia, que trabalha a questão da metafísica da presença, do logocentrismo e outras questões mais também. Mas voltando, tudo bem. Qual a relação da hermenêutica com a idolatria? Primeiro, as interpretações bíblicas, elas podem se tornar idólatras. Podem se tornar idólatras. E quando acontece isso? Quando o texto é tratado como ídolo. Quando o texto se torna um objeto mudo, ele não fala nada. Então o indivíduo está lá lendo o texto, mas esse texto que ele está lendo, na verdade, está se transformando num ídolo. E esse texto também, ele não está falando nada, porque ele é amordaçado, ele não fala nada. É chamada síndrome do texto vazio. Ele se torna páginas em branco. Mas como isso, né? O texto não se torna um agente comunicativo. Ele se torna um vácuo, ele não fala nada, ele fica totalmente mudo e amordaçado pelo leitor. Nesse ponto, nós temos o que estabelecida a chamada relação entre a hermenêutica e a idolatria. Claro que a gente lembra lá de Êxodo 20, que diz que não pode se prostrar diante dos ídolos, nem prestar culto. A proibição bíblica é bem conhecida, e a problemática para nós qual a relação da idolatria com a hermenêutica? De fato, como é que funciona isso? Em primeiro lugar, entendam bem, a gente precisa compreender isso. No chamado ateísmo literário, o descrente trata Deus e o significado que já tem no texto, a presença do texto, antes do leitor fazer qualquer tipo de inserção, ele trata isso como efeito
da interpretação ou da sua adoração, porque ele é um ídolo, ele é um idólatra, então ele é um adorador. Então, um efeito. Então, observe bem, quando a gente lê lá Gênesis 1, no princípio que Deus os céus e a terra, o teísta acredita na presença de Deus fora do texto, controlando tudo que está acontecendo ali. O ateu não, ele entende que Deus ali é um efeito da interpretação e não uma condição prévia à leitura. A condição prévia é uma abordagem pressuposicional. Olhamos para o texto crendo na presença pessoal, o argumento da pessoalidade, como diz John Frame, que é uma questão muito importante. Então, para nós é uma condição prévia. Para o ateu literário, é só um efeito da sua adoração, porque ele está tratando o texto como ídolo, ou da sua indevida interpretação nesse caso. Então, na verdade, quando o indivíduo vê o texto como ídolo, na verdade é esse indivíduo, é esse leitor que torna o texto eficaz e poderoso para um devido fim. Então, observem bem que nessa ideia da idolatria, o controle passa ao leitor. Por que passa ao leitor? Porque não existe Deus nem significado. Deus é só uma construção da interpretação e da adoração. Então, de fato, o texto continua mudo, o texto continua vazio, o texto não produz nada de significado, porque ele não tem significado. Então, a única coisa que você vê no texto é a si mesmo. Então, o idólatra, essa hermenêutica que produz idolatria, é uma hermenêutica que leva o indivíduo a ver a si mesmo, a sua própria medida. Então, ele não vê nada além disso, então ele só vê aquilo que ele mesmo produziu. Então, nesse caso, o ídolo que vem da Bíblia reflete a imagem do seu Criador, que é o próprio leitor. Ele não tem nada mais a oferecer além disso. Então, essa é uma questão muito importante para a gente acabar entendendo que, de fato, isso vai desenvolver uma profunda e absoluta futilidade, sem nenhuma importância. O que nós temos na abordagem da relação da hermenêutica com a idolatria? Nós temos um leitor que atribui poder, que atribui significado, que atribui definições a Deus a partir da sua própria abordagem, sem levar em conta nada, porque ele trata o texto como algo mudo, como algo destituído de significado. Mas ao ouvir isso, você pode estar afirmando, a gente pode estar, nós todos, pensei nisso quando eu comecei a estudar essa questão, você também pode estar se perguntando, mas eu jamais me enquadraria nesse tipo de análise, porque eu acredito em Deus. Tudo bem, mas como eu disse anteriormente, a relação da hermenêutica com a idolatria. A hermenêutica, ela é definida de várias formas. E dentre essas formas tem a ideia do Grant Osborne, que afirma que a hermenêutica é aquela que fornece princípios ou métodos para se entender a intenção do autor. Então, é muito importante entender que a relação da hermenêutica com a idolatria está ligada ao fazer hermenêutico também. Hoje é segunda-feira, ontem muitas instituições religiosas se reuniram com a Bíblia na mão. E eu preciso dizer que muitas e muitas delas trataram a Bíblia como um ídolo mudo. Por que ídolo mudo? Porque ignoraram totalmente o significado a partir de uma abordagem adequada sobre ele. De novo, cito o Grant Osborne, que afirma que o principal propósito da hermenêutica é descobrir a intenção do autor. Então o indivíduo vai lá, pega um texto da Bíblia, Gênesis, ignora totalmente que o texto tem um autor, que o texto ou história textual visa atingir leitores originais. Não observa as questões hermenêuticas que produzem uma ideia ou ideias claras sobre aquilo que está escrito. Ignoram totalmente a questão metodológica para olhar para o texto a partir das suas percepções unicamente e puramente subjetivas. Então olha para o texto, não, esse texto quer dizer isso. E isso normalmente leva ao relativismo, porque se reúne numa escola dominical, aí pergunta, o que você acha? Eu acho que é A, eu acho que é B, eu acho que é C, eu acho que é D. Aí cria-se um pluralismo, um relativismo hermenêutico tremendo. Então a gente precisa observar que o indevido trato com o texto produz idolatria. A ausência de hermenêutica produz idolatria. E, infelizmente, no contexto
evangelical brasileiro, falar de hermenêutica ainda é uma questão muito complicada. De fato, o Augusto Nicodemos, no seu artigo sobre Lutero, sobre o comentário de Gálatas de Lutero, ele termina dizendo uma coisa muito legal. Ele diz que a crise da igreja brasileira está fundamentada, aqui digo eu, numa péssima interpretação da Bíblia. Isso é verdade. Só que péssima interpretação da Bíblia produz idolatria. Esse é o grande problema. O indivíduo está lá numa instituição religiosa, desconstruindo a Bíblia, matando o autor, usando princípios do ateísmo literário. O que ele está fazendo? Ele está tirando um ídolo dali e um monte de gente adorando esse ídolo a partir de uma interpretação totalmente e absolutamente inadequada no que diz respeito ao trato com o texto sagrado. Então, a grande pergunta a ser feita é a seguinte: será que nós somos idólatras? Será que ontem, no domingo, nós adoramos um ídolo ao invés do Deus verdadeiro pela uma má conduta com a Sagrada Escritura? Essa é a grande questão. Por isso que eu, como eu disse lá no início, eu sou defensor da democratização da hermenêutica. Ao meu ver, todo cristão deveria saber ler a Bíblia. Essa é uma das formas de fugir dessa perigosa relação, que é a relação da hermenêutica com a idolatria. Por quê? A péssima hermenêutica produz só idólatras. Então não adianta estar lá com uma motivação boa, não adianta estar no mesmo lugar, se de fato a hermenêutica for indevida e levar à idolatria. Então, eu concluo voltando ao que disse lá no início. Nós acreditamos, dentro do chamado credo do intérprete, de que há algo no texto, uma presença que não foi criada pelo leitor. E é justamente isso que nós valorizamos, e essa presença se constitui também em significado. Há um significado no texto a ser descoberto. Por isso que é muito importante saber ler o texto, para se descobrir esse significado. Por isso que é muito importante ser doutrinado por pessoas que entendem do texto, para que de fato consigam entender também o significado. Então esses elementos são fundamentais para um objetivo teológico importante: responder a pergunta: quem é Deus? Nós sabemos que, como diz o Bart Ehrman, o cristianismo é a religião do livro. A gente precisa, para conhecer Deus, de uma ponte, e essa ponte é uma devida e saudável hermenêutica.